Circuito em série, circuito em paralelo, circuito misto, você, estudante do ensino técnico, está com dúvida nesses assuntos? Fica comigo nesse vídeo que até o final dele você vai aprender a dominar todos esses circuitos, beleza? Eu me chamo Iago, o eletromecânico, e hoje nós vamos aprender eletricidade. Muito bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender o funcionamento de circuitos elétricos, série, paralelo e misto, beleza? O intuito dessa aula hoje vai ser o seguinte: eu não vou aprofundar em nada muito complicado, até porque não existe necessidade. O meu intuito aqui é esclarecer e não gerar dúvidas, ok? O que a gente vai fazer aqui? Entender o conceito teórico do que é série, paralelo e misto, depois praticar exercícios. Eu vou fazer um exercício de cada, vou gerar explicações, beleza? Se tiver alguma dúvida, vocês vão deixar nos comentários que eu vou responder e posso trazer até num próximo vídeo. A sua dúvida pode ser um tema de um próximo vídeo. Então, vamos lá para ver o que a gente vai aprender hoje aqui na nossa aulinha, beleza? Vamos lá, o que vamos aprender? Nessa aula, vamos desvendar o funcionamento dos circuitos elétricos, entendendo como a energia se comporta em diferentes configurações. Preparado para dominar a eletrônica básica? Não só eletrônica, mas também elétrica, beleza? Então, vem comigo. Circuitos em série. O circuito mais fácil que tem, porque a gente vai começar para introduzir, é o melhor de todos, beleza? Vamos lá para a característica mais importante dele. Corrente única. A corrente elétrica tem apenas um caminho. É a mesma em todos os pontos do circuito, beleza? Então, como é que isso funciona? Vamos vir aqui para a lousa, né? Eu preparei um esqueminha aqui, vou até apagar porque ficou muito bagunçado, né? Mas a gente vai voltar nesse desenho. Pensa o seguinte, vamos pensar num circuito aqui que eu tenho, por exemplo, de 24 volts, que nem estava ali, 24 volts. Só que sem eu estar ligado um resistor, eu vou estar ligado, por exemplo, um LED, ok? Eu sei que o pessoal da eletrônica vai querer me matar também, porque LED não funciona com 24. Pode funcionar em 24 volts, mas não é o caso, beleza? Vamos lá, eu coloquei dois LEDs aqui, ok? E estou voltando isso aqui para a fonte. Vamos supor que um LED é um LED azul, ok? Piscando em azul. E um outro LED é um LED verde, ok? O que eu quero dizer quando eu estou dizendo que a corrente tem um caminho único? Vamos fazer o caminho dela aqui no sentido convencional. Ela vai sair do polo positivo, vai sair, vai chegar no LED azul e vai acender ele, beleza? Ela acendeu ele, vai passar pelo LED verde, também vai acender ele e vai voltar para a fonte. Concordou comigo que esse é o funcionamento? Beleza. Então isso me diz o seguinte, que a corrente que eu tenho no LED azul é igual à corrente que eu tenho no LED verde. Porque a corrente só vai ter um caminho para passar. E ela tem que retornar para a fonte, para eu ter diferença de potencial. Então, eu posso dizer que em circuitos em série, a corrente é igual em todos os pontos, beleza? Já o próximo tópico aqui já vai ser diferente, né? Vamos olhar aqui, ó. A tensão dividida. A tensão da fonte se divide entre os componentes. A soma das quedas de tensão é a tensão total. O que isso significa? Vamos voltar lá para o nosso exemplo de novo, beleza? Significa o seguinte, que essa tensão aqui de 24 volts, ela vai ser, por exemplo, reduzida a cada carga que eu vou colocar, beleza? Vamos explicar com resistores que fica mais fácil. Vamos supor o seguinte, mais uma vez, eu tenho um circuito, ok? Em série, vamos desenhar aqui de novo. Vamos supor que eu tenho três resistores em série. Um aqui, dois aqui e o terceiro aqui. Retornando à fonte, beleza? Não liga muito não que eu não sou muito bom de desenho. E vamos aqui, 24 volts, beleza? A corrente novamente vai fazer o caminho dela. Vamos desenhar o caminho da corrente aqui, que vai passar pelo resistor 1, 2 e 3. Ó, saiu do polo, veio aqui, passou por esse cara, vem aqui, passou por ele de novo, veio aqui, passou nele mais uma vez e voltou. Show de bola. Vamos chamar esses caras aqui de R1, R2 e R3, beleza? R1, R2 e R3. A gente sabe que a corrente desses caras é igual. Então, ó, R2 igual a IR3, ok? Agora, a tensão deles é diferente. Então, ó, a tensão de R2 é diferente da R3, assim como a tensão de R3 é diferente da de R2. Por que isso acontece? Imagina que a resistência é uma barreira, então ela vai consumir essa tensão para poder gerar potência. Mas aí é uma outra história que a gente vai num outro vídeo. Então, por exemplo, aqui, a tensão que eu vou ter aqui não vai ser a mesma tensão que eu vou ter aqui. Isso vai estar relacionado com a resistência, né? Já pensou, lembra daquela situação quando você liga o chuveiro, né?
a luz da sua casa dá uma piscadinha ou dá uma enfraquecida, isso é queda de tensão. Ou seja, muito provavelmente o consumo de tensão no seu chuveiro está sendo maior, mas isso também já é um papo para uma outra aula, beleza? Só preciso que você entenda o seguinte: em circuito em série, a corrente é igual em todos os pontos e a tensão é diferente por conta da queda de tensão, beleza? Então vamos lá para o próximo tópico, que é o que? Resistência total. Agora a gente vai calcular a resistência equivalente. Como é que a gente calcula a resistência equivalente desse cara, beleza? A resistência equivalente do circuito em série vai ser a soma de todas as resistências. Então olha só que bacana. A REC, nesse caso, que é a resistência equivalente, né, ela vai ser R1 mais R2 mais R3. É só o somar tudo que tiver em série. E entenda em série como é o caminho único que a corrente está fazendo. Então, como tem um caminho único, é só somar os valores dessa resistência e tá tudo certo, beleza? Então, o último tópico, beleza? Interdependência. Se um componente falhar ou for removido, o circuito inteiro é interrompido. Então, imagina só. Vamos voltar lá mais uma vez, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho e ver o seguinte. Se eu colocar esse cara aqui, né, e, por exemplo, eu apagar R2. Se eu apaguei R2, o meu circuito abriu. Se ele abriu, ele não tem como funcionar. Então o circuito em série também tem essa característica. Se eu tirar algum componente ou o fio romper, eu não tenho continuidade, não tem como ele continuar funcionando, beleza? Agora a gente vai falar sobre o circuito em paralelo. Vamos lá, pessoal. Por fim, a gente vai falar sobre circuitos mistos, ok? O circuito misto, cara, ele nada mais vai ser do que a combinação entre circuito e série em paralelo, beleza? Em momentos ele vai ter ali correntes iguais, tensões diferentes, tensões iguais e por aí vai, beleza? Então vamos lá. Tem aqui, né, um passo a passo bem tranquilo pra gente resolver esse tipo de circuito. Então vamos lá. Identificar blocos. Localize partes do circuito que estão puramente em série ou puramente em paralelo, tá? Depois, simplificar os paralelos. A gente vai calcular a REC paralela e depois vai simplificar. Somar as resistências em série e depois fazer o circuito equivalente, beleza? Aí a gente vai fazer uma outra parada aqui que eu acho teoricamente muito mais fácil, beleza? Então vamos lá para o open board. Aqui chega até a dar um susto, né? Então vamos lá. Ó, eu tenho R1 e R2 em paralelo. Então, ó, R1 e R2 em paralelo. Vou botar P. R3 está em série. E R4 e R5 estão em paralelo, ok? O que eu posso fazer aqui, tá? E é muito simples, a gente vai ver isso nos exercícios. Eu vou até marcar de vermelho. Cara, a gente vai matar essa aqui, essa resistência equivalente, depois essa aqui, e vai somar a resistência equivalente desse circuito aqui com esse cara e depois com a resistência equivalente desse carinha aqui. É muito simples. Então vamos lá. Sobre as características. Percebe aqui que esses dois caras vão ter a mesma tensão. A mesma tensão. Eles estão em paralelo, beleza? Mas aqui a corrente vai ser diferente. Por quê? Aqui a corrente vai vir para cá, ok? E vai vir para cá. O mesmo esquema aqui, ok? Então não vai mudar. Agora a gente vai falar sobre os exercícios para a gente poder entender de vez o que toda essa teoria quis dizer. Beleza? Me acompanha. Muito bem, pessoal. Para o nosso bloco de exercícios, a gente vai começar aqui com um circuito sério, ok? Vamos lá. Não é difícil, me acompanha, pega um papel e uma caneta e anota, beleza? Que isso cai na prova. Vamos lá. A gente tem aqui um circuito de 12 volts com R1, R2 e R3 totalmente em série. Como eu falei no bloco anterior, a resistência equivalente em série, a REC em série, ok? Ela vai ser a soma de todos os resistores. Então, ó, 20 mais 30 mais 5. Cara, não tem dificuldade nenhuma nisso aqui. Então vai dar 55 ohms, beleza? Muito tranquilo o circuito em série. Tudo que tiver em série, você vai sempre somar as resistências, ok? Agora, o próximo, em paralelo. Vamos lá, também não tem grilo. Esqueci até de eu colocar a tensão aqui. Vamos colocar aqui 24 volts, ok? Em paralelo é muito tranquilo. Vamos lá. Guarda isso aqui, ó. A resistência em paralelo vai ser a soma do primeiro resistor, o produto, né? Produto pela soma, dividido pela soma deles, ok? Então vamos lá. Quanto vale R1? R1 vale 20. Então, ó, vai ser 20 vezes quanto vale R2? 20 também, ok? Dividido por 20 mais 20, ok?
Isso aqui dá 400 dividido por 40. Cortei, cortei. Isso aqui, 40 por 4, dá 10 ohms, beleza? Se eu tivesse, esse 1 ficou muito feio, deixa eu apagar aqui. Se eu tivesse só esses dois resistores, a conta, a questão, o exercício teria acabado aí. Mas não acabou. Por quê? Porque eu tenho um terceiro resistor. Aí o que vai acontecer? Eu não achei esse valor de 10 ohms. Esse valor de 10 ohms é como se eu tirasse esses dois resistores, ok? Se eu tirasse e colocasse um outro resistor, né, de também, né, 10 ohms. Então, ó, eu achei a resistência equivalente com os dois primeiros, estou colocando mais um aqui de 10 ohms, beleza? Show de bola. É como se esses dois que estavam em paralelo, de 1 de 20, né, tanto R1 quanto R2, valessem 10. Então vamos lá. Quanto vale R3? R3 vale 10 também. Então eu vou pegar 10 vezes 10. Por que 10 vezes 10? 10 é a resistência equivalente que a gente achou entre R1 e R2, vezes 10 de R3, dividido aqui por 10 mais 10. Isso aqui vai dar 100. Isso aqui vai dar 20. Corta, corta. Isso aqui vai dar 5. Ou seja, a resistência, ohms, meu Deus. A resistência equivalente desse circuito todo aqui é 5 ohms, beleza? Tem um macete que, se você perceber, né, se você for esperto, você vai matar. Quando você tiver resistores em paralelos que são iguais, por exemplo, R1 e R2 são 20, são 50, são 60, sempre vai ser a metade do valor. Então, se R1 e R2 é 60, os dois, vai ser 30. Se for 40, vai ser 20. Se for 50, vai ser 25. Se for 100, vai ser 50. Por aí vai sucessivamente, beleza? Paralelo assim, bem tranquilo, não tem grilo. Agora, misto. Esse aqui também está muito tranquilo. Vamos resolver ele. A primeira coisa que a gente vai fazer é resolver a parte paralela. Eu prefiro sempre fazer assim, né? E é o jeito mais fácil. Então vamos lá. A gente já aprendeu no bloco anterior ali o seguinte. Eu vou pegar 20 vezes 30, ok? Mais 20 mais 30, ok? Vamos lá. Dá 20 vezes 30 dá 600. 600 dividido por 50. Isso vai dar, vamos fazer aqui 12 ohms, ok? Beleza, 12 ohms. E o que vai acontecer? Vamos substituir de novo, não tem problema. Vamos tirar esses dois caras, porque a gente já achou a resistência equivalente entre eles. É 12 ohms. Então eu vou pegar esse carinha aqui, vou unir mais uma vez aqui, só que ao invés de eu só unir, eu vou colocar mais um resistor. E vai ser justamente esse resistor que vai ser o de 12 ohms, ok? Então, ó, 12 ohms. Então, mais uma vez, virou um circuito em série. Então é só pegar aqui, ó, a REC total vai ser 10 mais 12. A REC total é 22 ohms, beleza? Senhores, é isso. Esses são os exercícios. Eu espero fielmente que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês, beleza? Eu vou tentar trazer mais aulas do tipo, ok? Se ficou alguma dúvida, deixa aí que a sua dúvida pode gerar um vídeo, uma aula, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima e valeu!